Jeremias 6,16 diz assim: Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Palavra do Senhor. Você pode sentar. Desde o ano passado o Senhor tem falado comigo sobre voltar aos fundamentos. Eu estava no meu coração de ser um ano dos filhos, porque eu entendo que nós precisamos gerar filhos. Nós já nos abastecemos o suficiente. A gente precisa ganhar pessoas para Jesus. Mas o Senhor falou sobre voltar às origens, voltar aos fundamentos, voltar às veredas antigas. E não nos esquecendo disso, nós estamos aptos para ganhar novas pessoas. E eu confesso que para mim é muito desconfortável esse lugar de ida e vinda. Você dá 2 passos para frente e 3 para trás. Esse lugar para mim é desconfortável. Porque como pastora da igreja, eu penso que a gente cria um fundamento, a gente ensina, a gente forma para que essas pessoas estejam aptas a formar outras e a igreja crescer, o reino crescer, não é isso? Mas aí de novo Deus fala assim, olha, ainda não está bom o suficiente não, vai ter que voltar lá atrás de novo. Mas amém, nós somos obedientes. Se for para criar uma boa estrutura para um romper maior, amém. E aí eu escrevi o que o Senhor queria que eu falasse. E em todo aquele momento, onde o Senhor dizia que Ele estava tratando individualmente a igreja, a Denise teve uma visão. E ela me contou agora, segundos antes de eu subir. Por que eu já estou dizendo isso? Para você entender que a visão coaduna com a palavra. E ela vai falar depois que eu pregar. Nós estamos diante de um povo que não tinha mais desculpas. O Senhor já tinha dado os seus pactos, o Senhor já tinha dado as instruções, o Senhor já tinha mostrado o caminho que o povo precisava seguir. Deus nunca deixou o seu povo sem instrução. Deus nunca deixou o seu povo sem direção. Deus nunca deixou o seu povo às escuras. Assim como Ele não nos deixa hoje. E aquele povo não tinha mais desculpas, porque Deus já... Interessante que, se você parar para ler em sequência os profetas, os maiores e os menores, no mínimo desastroso. Porque é tragédia em cima de tragédia. Se você ler Ezequiel, Jeremias, Jesus, depois que ele condena todo mundo, mata todo mundo, destrói todo mundo, aí desce uma palavra de consolo para Israel. 3 versículos. E mais 10 passa o mundo em todo mundo. Mas no meio disso tudo, de um povo que está dizendo, ei, vocês estão todos errados e tal. O Senhor chama a atenção o seguinte, olha, se coloca no caminho e vê, pergunte pelas veredas antigas qual é o bom caminho e ande pelo bom caminho, e aí você vai achar descanso para a sua alma. Mas eles respondem, não andaremos. Faz sentido para você, igreja? O Senhor coloca uma escolha diante de nós, igreja. O Senhor tem um caminho firmado para cada um de nós, individualmente e como igreja. A pergunta que Ele nos faz nessa manhã é: você quer andar por esse caminho? A ilustração que se tem é de uma bifurcação, onde esse viajante ele tem a opção de escolher por qual caminho ele vai seguir.
Ele chega no determinado ponto do caminho que ele pode decidir retroceder, sair do caminho ou andar pelo caminho que foi direcionado. As veredas, os caminhos, as instruções foram dadas àquele povo. Os profetas foram enviados àquele povo. Amados, qualquer semelhança não é mera coincidência. Como igreja nós temos uma direção profética. Nós temos instrução. Nós temos direção. Nós temos ensino, sim ou não? Mas ainda tem alguns escolhendo não andar pelo caminho. Quando o Senhor falou comigo assim, volte aos fundamentos. E uma das coisas que eu brinquei na reunião de liderança foi, não é porque a gente tem a parede preta que a gente vai perder a essência da consagração, por exemplo. Eu pedi que passasse um vídeo enquanto eu estava de férias, eu não sei se passou, mas eu vi que botou no grupo. Algumas orientações práticas que o Senhor tem nos dado, que nós vamos colocar, vamos fazer acontecer esse ano, nem que seja na marra. Eu já falei e agora estou falando de culto, então a partir de hoje todos os obreiros eles estão aptos a chamar a sua atenção. Se você usar o tempo para bater papo enquanto tem irmãos orando. Você lembra, principalmente se você foi assembleando um dia. Quem não foi assembleando talvez não tenha essa prática, mas assembleando eu tenho certeza que tem. De chegar na igreja, a primeira coisa que faz é dobrar os seus joelhos e orar. É um fundamento. A nossa igreja ela tem um fundamento. A nossa igreja tem uma estrutura. A nossa igreja tem um governo, institucionalmente. Mas a nossa geração, quando eu falar o Stuart, é a nossa geração, entende? A gente chega e vai bater papo. Tá errado não, mas da porta de vidro para fora. Porque o culto ele precisa ser preparado por você. Não é uma prática religiosa, é entender que você não está vindo receber, você está vindo dar, e você prepara o seu culto. Você está entendendo? Então é uma prática que eu e você precisamos nos condicionar intencionalmente a fazer. Uma outra prática que eu falei, que eu recomendei, que eu coloquei no vídeo, foi sobre isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui. Quem tem mais de 2 Bíblias em casa, levanta a mão. E às vezes você não sai com nenhuma, né? Pastora, mas tem tablet, eu estou pregando no tablet. Não tem problema eu pregar no tablet. Mas eu trouxe a Bíblia que eu ganhei. Ela anda comigo no carro. Não tem essa de esquecer. Sabe por quê, irmãos? Nós temos observado crentes que não conseguem achar o livro na Bíblia. Você acredita nisso? Quando você fala assim, abra a Bíblia e tal livro, ele não sabe mais achar e ele fica parado. Vocês pensam que a gente não vê? Daqui a gente vê tudo mais um pouco. A pessoa fica parada, ela não se movimenta esperando a Bíblia ser projetada. Isso aqui não é para crente, isso aqui é para visitante. A pessoa chegou aqui pela primeira vez, ela entrou aqui pela primeira vez, ela não esteve numa igreja, ela não tem uma Bíblia, então nós facilitamos para ela projetando. Isso aqui é para quando a gente fala assim, vamos todos em uma só voz, aí todo mundo olha para cá, porque aí vai todo mundo ler junto, não vai ter 500 milhões de traduções para todo mundo ler diferente. Para isso serve projeção. Mas se você não tiver habilidade com a Bíblia, e eu vou dizer mais, hein? Quando a perseguição chegar, a primeira Bíblia que eles vão destruir não é de papel, é digital. Vão destruir de papel também, mas a primeira vai ser digital. Então, se garanta na de papel. E vai guardando no seu coração, porque se você estiver vivo até lá,
Você só vai ter o seu coração mesmo. Mas é um fundamento, você entende? Não é religiosidade, é um fundamento. Leia em casa sua Bíblia de papel. Fundamento fala, irmãos, de estrutura. Vocês já viram esses prédios de blocos? Eu não me sinto segura naquele negócio. O prédio tem 20 andares, é todo feito de blocos. Vocês devem morar, alguns de vocês devem morar. Tem uma engenharia por trás daquilo ali, não vai despencar o prédio, não é sobre isso. Mas para sustentar aquela engenharia tem que ter um bom fundamento. Porque se não tiver um fundamento bem feito, aquela estrutura vai ruir. Você entende isso? Então toda estrutura construída sem um verdadeiro fundamento, ela vai ruir. E eu acho que é para isso que o Senhor tem nos direcionado. Construa um fundamento sólido para a sua estrutura não ruir. E isso não fala só sobre igreja, isso fala sobre a nossa vida com Deus. Isso fala sobre o nosso relacionamento matrimonial. Isso fala sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. Isso fala sobre nosso trabalho. Isso fala sobre a nossa conduta. Sobre qual fundamento você tem firmado as estruturas da sua vida. Uma terceira prática que o Senhor tem chamado a nossa atenção para fazer. Quando não tiver essa linha, as crianças acima de 7, 8 anos precisam estar sentadas assistindo o culto, irmãos. Essas crianças, elas não têm mais essa doutrina, elas só querem ficar no celular o tempo inteiro. E desconectado do culto. Isso está errado. Os nossos filhos ensina o menino no caminho que deve andar. Não é o caminho, é no caminho, você entende? Trazer criança para a igreja por trazer não vai fazer sentido na vida dela. Começa a fazer sentido quando o que ela aprende na igreja começa a fazer diferença na vida dela. Os pequenininhos não vai ter maturidade, talvez seja o seu instrumento de mantê-los quietos por um tempo. Mas os maiores, eles precisam levar a Bíblia. Eles precisam saber o que é carregar a Bíblia. Eles precisam saber abrir a Bíblia. Eles precisam saber ficar quietos enquanto se está ministrando a palavra. E nós falhamos nisso. E aí eu até já falei com a Márcia, a gente vai colocar aqui, ó, primeira fileira, para eles vai ficar uma tia de cada lado. Porque aí de frente para a gente, eles não vão ter coragem de fazer a bagunça que eles fazem às vezes do lado dos pais. Eu estou isenta, porque o meu tem 4, a outra já vai fazer 13, então já... Né, o papo aqui é outro. Já mudou o nível, não precisa ficar sentadinha, né? Mas o que eu quero dizer é que são fundamentos que a gente ao longo do percurso, ao longo do caminho, a gente vai perdendo. E quando o Senhor fala assim, olhe para as veredas, olhe para o bom caminho, eu quero que por algum momento você pare para refletir. Se você nasceu em berço evangélico, ou se você se converteu há muitos anos, eu queria que você parasse para pensar nas pessoas que se converteram antes de você. Há um tempo atrás eu coloquei no grupo de líderes da intercessão um documentário chamado Fé Não Fingida. Quem assistiu aqui? Se você não assistiu, eu recomendo você assistir. Aquelas senhorinhas do coque. Por que a gente fala tanto da senhorinha do coque? Elas vão morrer um dia, irmãos. Já estão morrendo. Minha mãe era uma senhorinha do coque. Morreu. Quem vai continuar sendo a senhorinha do coque? Não é por causa do coque, é por causa do tempo de consagração, é por causa do tempo de jejum, é por causa do tempo de oração, é por causa do tempo de secreto, é por causa da intimidade com o Espírito Santo. E se a gente continuar andando nesse caminho de facilidade que esse evangelho contemporâneo nos apresenta, não vão ter mais irmãs do coque. Você está entendendo? Só que para ter uma irmã do coque, alguém tem que querer ser essa irmã do coque.
O Senhor está nos chamando a atenção, igreja, para voltarmos àquilo que é essencial. E a nossa visão muitas vezes está pautada, está voltada naquilo que é emergencial. Eu não sei você, mas muitas vezes eu tenho a impressão de que a minha vida é apagar incêndio. Você já teve essa sensação? Eu estou voltando hoje depois de 30 dias ausente, que a gente chama de férias. Mas eu não tirei férias, eu fiquei ausente, é diferente. Né, Denise? A Denise é prova de que eu não tirei férias. Eu estive ausente. Mas eu não descansei. Eu não viajei, né, Dani? Não viajei. Não descansei. Estou falando com a Dani porque a Dani, a Mila, casa que não faltou para eu... Mas eu não consegui. Simples assim. Há uma coisa boa que eu tirei desses 30 dias. Eu consegui estar em lugares onde eu sentei como vocês. E recebi, porque a gente precisava disso. Cuidei, botei a minha casa em ordem, literal. Tive tempo com as crianças. Amém. Mas o que eu quero dizer é que, caramba, eu fiquei 30 dias em casa. Eu vou voltar a trabalhar essa semana. E eu, na maioria desses dias, eu só apaguei incêndio. E talvez você tenha essa mesma sensação. Porque nós estamos olhando para o que é emergencial. E não para o que é essencial. E o Senhor está nos chamando ao lugar de olharmos para o essencial. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Eu estou falando com você como igreja do Nazareno Miguel Couto, mas o Espírito Santo vai falar com você no teu individual, no que ele precisa trabalhar na tua vida, no teu dia a dia, nos teus relacionamentos. Champlin vai dizer que as oferendas mais finas e raras, incenso e cana aromática, não podiam substituir a fidelidade. Opa! O Senhor está nos dizendo: ei, aquilo que você me dá, seja em dinheiro, seja em oferta, seja em trabalho, aquilo que você me dá não é mais importante do que a sua fidelidade. E a fidelidade aqui, irmãos, é claro que o contexto histórico dessa palavra fala sobre um povo infiel que adorava outros deuses, que adorava ídolos, que praticava orgias em nome desses deuses e abandonaram o caminho do Senhor. Essa não é a nossa realidade. Mas às vezes nós estamos achando que Deus se contenta com o pouco que ofertamos a Ele. Olha, Senhor, eu sou dizimista fiel. Amém. O dízimo não é para Deus, o dízimo é para você. Entenda isso. O dízimo serve para você proteger as suas finanças. O dízimo não é para Deus. Senhor, eu sou um ofertante generoso. Amém. Continue sendo, porque a oferta vai prosperar você. Amados, dízimo e oferta é sobre você, não é sobre o Senhor. Você está entendendo? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se o teu coração não estiver no teu dízimo, se o teu coração não estiver na tua oferta, ela vai virar cinza. Porque o Senhor se agrada do nosso coração. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E de novo a gente volta a falar de coração. E de novo a gente volta a falar de uma escolha, de um caminho de sacrifício. O Senhor está nos chamando a um lugar de sacrifício. Isso é muito sério. Você está disposto a sacrificar o quê? Em nome do seu relacionamento com Jesus. O Senhor falou hoje pela manhã sobre
Orgulho. Eu não sei, continuo sem fazer ideia de quem é, mas se eu me falar sobre orgulho, o orgulho ele precisa se tornar um sacrifício. Sabe o que é o sacrifício do orgulho? É não ouvi-lo e dizer assim, mas ele está dizendo, você está certa, você foi vitimizada, você foi injustiçada, você que foi. O orgulho está gritando isso. E o sacrifício vai dizer assim, mas se você quer aparecer com Jesus, é você que vai pedir perdão, é você que vai fazer o caminho de volta, é você que vai andar a segunda milha, é você que vai dar a outra face. Que tipo de sacrifício nós estamos escolhendo? Ou melhor, que nós estamos dando, ou não dando por Senhor. Sacrifício significa dizer aqui, ó, eu não consigo ficar sem comer, agora eu estou falando para mim. Porque tem gente que come por necessidade, gente que come por prazer. Eu sou daquelas que comem por prazer. Tem prazer em sentar na mesa e comer. Tem gente que não, mas eu sou dessas. E aí quando eu me preparo para fazer um jejum, eu não posso fazer um jejum que não vá, você está entendendo? Atingir o meu corpo e dizer assim, ah, Senhor, eu abri mão de chocolate. Eu fiz jejum de chocolate. Jejum de chocolate não é jejum. Eu fiquei 30 dias sem açúcar. Amém. Isso não é um jejum. Eu quero ver você ficar 30 dias só na água, como alguns de nós aqui estão fazendo, e amém por isso. Eu não estou te dizendo que você tem que fazer, eu estou dizendo que você tem que fazer aquilo que vai te custar alguma coisa. Ofertar-se. Tem uma canção muito antiga que fala sobre ser oferta. E o que o Senhor está nos chamando, queridos, é para que nós sejamos uma oferta. A pergunta que eu quero te fazer nessa manhã é: até que ponto você deseja ser uma oferta? Não é sobre dar a oferta. E se você quer ser a oferta? Se você quer queimar no altar? É isso que eu quero te fazer como pergunta nessa manhã. Que tipo de sacrifício você está disposta a ser para o Senhor? Porque nós olhamos muito para os lados, irmãos. Então, na hora de nós olharmos para dentro de nós, tem coisa que precisa ser queimada dentro de nós. Olha que coincidência. Ponde-vos à margem do caminho, ou seja, colocar-se à margem do caminho é: sai da estrada e olha. Entende? Você está aqui na rua. Suponhamos que não passe carro aqui. Você está andando pela rua. Deus fala assim: põe a margem e olha. Ou seja, sai do meio da rua, vai para o canto e veja. Observe o caminho. As escrituras tinham caído em desuso ou eram usadas falsamente nessa época, e hoje não é diferente. Nós não lemos a Bíblia, fazemos aquele devocional de 10 minutos, geralmente é assim que funciona, ou usamos só a parte que nos convém. Aquilo que nos agrada. Gente, parece brincadeira, mas não é. Ainda tem crente hoje em dia que fecha o olho, onde cair Deus vai falar comigo. Tá, raça de víbora. Não é Jesus que falou comigo. Eu vou abrir de novo. Não é assim? É real. Aqui não tem ninguém assim, porque vocês são instruídos. Mas tem gente que é assim. Não, Jesus não está falando isso comigo não. Deixa eu abrir de novo. Usa a Bíblia como esqueci o nome. Uma adivinhação. Oi? Giro da sorte. É por aí.
Esse tipo de prática não traz vida. Isso já acontecia. As antigas veredas da fé dos hebreus tinham sido abandonadas. E o Senhor está nos dizendo nessa manhã, a antiga fé dos crentes tem sido abandonada. As antigas práticas dos crentes têm sido abandonadas. Irmãos, antigamente, eu não nasci no berço evangélico, eu não cresci numa família evangélica, mas o meu avô morou a vida inteira aqui em Miguel Couto. Ele foi um dos que trabalharam na construção da Assembleia de Deus de Miguel Couto. E eu via algumas coisas nele. E eu lembro que a alegria do crente de uns 30 anos atrás, talvez, ou um pouco mais, era falar de Jesus para as pessoas. Você conheceu alguém assim? A alegria desses crentes, eu nem estou falando dos mártires que morriam, não, nem vou chegar tanto. Eu vou chegar a uma geração anterior à nossa, em que o prazer deles era falar de Jesus. Hoje, se a gente chamar para fazer evangelismo, e eu estou falando de dados, tá? Eu não estou criando hipóteses, estou falando de dados. Ano passado, nós criamos alguns momentos de evangelismo depois da escola dominical. E tinha gente aqui que tinha cara de pau de ir embora, porque não queria ficar para o evangelismo. Teve gente que saiu com o grupo do evangelismo e no meio do caminho, ó, meteu o pé para casa. Você pensa que a gente não vê, a gente vê tudo. E se eu não vejo, tem alguém que vem e me conta. Porque tem vergonha. Amados, eu sou uma pessoa, Vanessa. Eu não tenho, de fato, chamado evangelístico. Eu não sei fazer evangelismo. Não é de mim. Eu sou mais pastoral. Sou mais mestre. E está tudo bem. Mas a gente tem o Márcio, que é um evangelista nato. Tem o Vitor, que é um evangelista nato. Temos outras pessoas que fazem evangelismo aqui. Eu até brinquei outro dia com eles. Eu falei, gente, eu tenho... não sou dessas de abordar alguém na rua. E está tudo bem também. Mas será que você não aborda o seu colega? Eu falei, olha, geralmente eu tenho dificuldade dentro do seminário, era assim, porque eu sou uma pessoa tímida. E o Senhor respeita isso em nós, mas isso não me isenta de levar as flores novas para quem convive comigo. Você está entendendo? Eu posso não abordar um desconhecido, mas eu abordo as pessoas que eu conheço. Eu falo de Jesus para quem eu conheço. Eu falo de Jesus para quem o Senhor me apresenta. Vocês estão entendendo? Talvez eu não aborde ninguém na rua, mas eu vou varrer a rua. Que é alguns trabalhos que a gente tem. Mas o que eu quero dizer é que se você, em qualquer lugar que você quiser se encaixar, tem lugar para você. O problema é não ficar parado no meio. Eles tinham uma essência que nós perdemos. Eles tinham a alegria da salvação, irmãos. A alegria em ter Jesus. Em Jesus ser tudo que eles tinham de mais importante. Nós perdemos isso. Nós andamos cabisbaixos, nós andamos ensimesmados, nós andamos com pesos, com fardos. Nós andamos como se a nossa vida fosse só desgraça, só problema. Essas pessoas, elas não tinham problemas, talvez elas tinham mais problemas do que nós. A diferença é que o olhar delas não estava para os problemas. O olhar delas estava para Jesus. E Jesus era o motivo da alegria delas. Uma música mais antiga ainda do que a oferta de amor, que fala assim, Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Será que Jesus Cristo ainda é motivo da sua canção? Ou será que a sua conta bancária é o motivo da sua canção? Ou será que os seus relacionamentos são o motivo da sua canção? Vocês estão entendendo o que é essência? O que o Senhor está nos chamando para um lugar de essência? De parar, irmãos, é urgente isso. A gente precisa parar
de olhar para isso, para isso, para isso. Jesus tem que fazer alguma diferença em nós hoje. Não é possível a gente pregar Jesus, um Jesus que não transforma. Às vezes, e eu vou dizer por mim, às vezes a gente passa por situações, a gente fala assim: Senhor, eu estou cansado disso. Você já disse isso para Deus? Eu estou cansado. Mas quando eu olho para esses crentes antigos, eles não estavam nem aí porque estava alcançando eles. Eles estavam, os guerreiros se preparam. Continua, gente, vai lá. Continua. Luta é normal. A peleja é certa. Então eles iam já, convictos da peleja, que eles seriam mais que vencedores. E a gente já reclama antes de entrar na peleja. Tem alguma coisa errada, irmãos, e o Senhor está nos chamando. Olhe, ei, sai do seu lugar. Ei, sai da sua visão. Ei, sai da sua janela. Se coloca à margem do caminho e observa as veredas antigas. O que foi perdido precisa ser resgatado. Nós não precisamos pegar os erros que eles cometeram e repetir, que também foram muitos. Mas a gente não pode rejeitar o que de bom eles construíram e nós precisamos aproveitar. Talvez a gente fale de uma igreja, eu estou falando de denominação, mas de uma geração não tão misericordiosa, uma geração que focava no poder e não focava no relacionamento. Tudo bem, a gente não precisa repetir isso, mas a gente precisa pegar o que de bom eles construíram para ser o nosso fundamento e nós construirmos nossos novos fundamentos para uma igreja que vai surgir a partir de nós. Quantos pais oram com seus filhos? Com outros filhos? Quando o seu filho vai aprender a orar, se você não orar com ele, se ele não te ver orar, o Manuel fala assim: mãe, eu não aguento mais de você chorando e orando conta. Aí eu falei: tem uma parte boa nisso, pelo menos ela está vendo que eu oro conta. Se em algum momento chegar um momento difícil para ela vai dizer assim: minha mãe orava as contas, eu vou orar as contas também. Tem algo positivo nisso. Você está entendendo? O que na tua conduta dentro de casa está ensinando os seus filhos a respeito do Evangelho? Porque os nossos filhos serão a igreja do futuro. Melhor, eles são a igreja hoje, né? E aí, depois que você para, você olha, observa as veredas antigas, os caminhos, as direções, a essência, elas começam a satisfazer a sua alma e trazer paz espiritual para você. Eu quero que você entenda. Provérbios 14, 12 vai dizer assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. O Senhor está nos chamando para sairmos da nossa janela e vermos o bom caminho, os antigos fundamentos que trouxeram a igreja de Jesus Cristo até os dias de hoje. E nós somos aqueles que precisamos continuar criando fundamentos para a igreja de Jesus Cristo nas próximas gerações, até que Ele volte. Falar de sacrifício é entender, irmãos, que nós precisamos sair desse lugar. Eu creio que é como se a igreja tivesse perdido um ponto de equilíbrio.
Ok? Nós, como igreja, desprezamos, talvez não seja essa palavra, mas olhamos para o nosso passado como igreja, alguns atos religiosos, alguns atos errados, e dissemos assim, não queremos isso. Por outro lado, construímos uma igreja ao longo das gerações de muitas facilidades e muito antropológica, sabe? Muito centrada no eu, muito centrada no homem, pouco centrada em Jesus. Só que a igreja dos finais dos tempos, que somos nós, é uma igreja que vai ter que voltar a olhar para Jesus. É uma igreja que vai ter que voltar a centrar em Jesus. Nada contra termos o bom, buscarmos o melhor nessa terra. Não tem problema nisso. O problema é deixar o essencial em função do emergencial. Esse é o problema. Esse ano nós teremos 3 seminários aqui chamados Veredas Antigas. Passamos o ano passado uma boa parte dele treinando para trazer esse seminário para cá. E eu quero desafiar você nesse primeiro domingo de fevereiro. Não é um seminário barato, porque é produzido pela UDF, pela Universidade da Família. Então, ele custa o que custa uma mulher única, ele custa o que custa um Casados para Sempre, ok? É nessa faixa, você que fez mulher única, você que fez Casados para Sempre, é nessa faixa de seminários da UDF. Mas eu quero desafiar você, Igreja do Nazareno e Miguel Couto. Faça os 3 seminários. Para daqui no final do ano, você ter fundamentos mais sólidos na sua caminhada cristã. E se você pretende ficar aqui, continuar aqui, ser ovelha daqui, entenda. Entenda, o Senhor começa a exigir algo mais profundo de nós. E a gente já está falando isso já tem um tempo. Já tem um tempo. E eu já falei também tem um tempo aqui, eu não quero mais ser chamada a atenção por Deus. Por causa da... A gente vai caminhar, a gente vai passar pelo fogo, a gente vai continuar caminhando, e aqueles que vão vir junto vão vir, os que não vão continuar na janela. Isso não é sobre nós, isso é sobre escolha, pessoal. Mas o que eu quero dizer é, e eu quero que você diga para quem está do seu lado, você não está aqui por acaso, e você não está numa igreja natural. Portanto, a exigência de você é maior. Diga assim, portanto, a exigência de você é maior. Amém? Eu quero que você faça desse versículo a leitura da sua cabeceira. Coloque-se à margem do caminho verde. Perguntai para as veredas antigas. Qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Aqui nós não vamos se esconder, não andaremos. Aqui nós vamos se esconder. Eis-nos aqui, Senhor. Eu quero chamar eles aqui. Nesse momento, para poder voltar, enquanto a pastora estava lá pregando, eu tive a direção de que vocês fechassem os seus olhos nesse momento. E que o Espírito Santo ia mostrar-nos aqui aquilo que eu também vi, aquilo que Deus permitiu que eu visse. Mas fechem os seus olhos nesse momento e só ouvem aquilo que eu vou falar. No momento da adoração, eu senti da parte do Espírito que eu viesse aqui sobre esse altar. Nesse momento, sem nenhuma intenção, eu só estava adorando. Quando eu fui tomada em espírito e Deus me mostrava o céu sobre esse altar aberto. Eu vi Deus, vi a presença do Senhor olhando para essa igreja. E eu vi a fumaça subindo sobre esse altar. A fumaça tinha cores. Eu consegui ver as cores.
E eu, em espírito, perguntava o que era, e ele falava que era um incenso suave, ele se agradava daquilo. Incenso suave. Ao mesmo tempo, em outra etapa, eu consegui ver a limiar do altar e eu via brasas. Tinha muitas brasas queimando sobre o altar. E naquele momento, eu vi pessoas aceitando passar por essas brasas. E elas passavam e choravam. Como choravam? Porque doía muito. Eu consegui sentir a dor. Eu cheguei a ter gemidos ali, clamor e súplica a Deus. E elas sofriam. Mas ao mesmo tempo eu sentia a alegria em Deus, porque era o caminho que Cristo seguiu. E elas iam se diminuindo até o pó e aquele incenso subindo. Ao mesmo tempo eu consegui ver algumas pessoas, eu não vi quem era, mas algumas pessoas permitiram-se a dar passos para trás. E eles não queriam passar por essas brasas. E muros foram levantados. E eu consegui ver essas duas divisões. Aqueles que aceitaram, a palavra veio, aceitaram passar pelas brasas em sacrifício de louvor e adoração. Outros deram passos para trás e muros eram levantados naquele momento. E a palavra do Senhor veio para mim sobre para sua própria condenação. Aproveita que você está de olhos fechados, faz a sua oração agora. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja.